Tem que tomar, gente. Se vocês querem descobrir alguma coisa, já era pra ter feito. Já perderam muito tempo, hoje é 16 dias. Tá bom, já deu. Tem que tomar hoje, agora. Me mandaram alguns vídeos aí de alguns pais de santo, né? Dizendo que estão aí indignados com a imprensa, que a imprensa tava falando, levantando uma questão que não é verdade. Olha, gente, eu não falei nada. Quem falou foi o povo. Eu não tenho como controlar o povo. Respeito a todo pai de santo, a toda religião, tenho o maior respeito. Mas se eu tô entrevistando aqui uma pessoa, aí eu falo, olha, qual é a sua opinião sobre o desaparecimento dessas crianças? Aí a pessoa fala, na minha opinião é magia negra, é isso e aquilo. Aí eu tenho culpa do que a pessoa tá falando? Eu só perguntei a opinião da pessoa, ele falou a opinião dele. Cada um tem sua opinião. Não é eu que tô falando. O que o senhor tá alegando aí? Bom dia. O que o senhor tá falando na questão dele? Que vocês podem rodar nesse mato aqui o que vocês quiserem fazer, mas não acha não, senhor. Por que o senhor acha que não acha? Rapaz, isso aqui é terra de mandinga, isso aqui, ó. São Sebastião é terra de mandinga, esse foi vendido. O local, a área do Rio Mearim, onde os cães farejadores mostraram que as crianças estiveram lá, é de muito difícil acesso. Por isso, as equipes da Marinha tiveram que descer as embarcações que trouxeram a lancha voadeira e a moto aquática aqui na cidade de Bacabal, em uma rampa que tem aqui na cidade de Bacabal, e depois seguir rio abaixo até o local onde estão sendo realizadas as buscas. Esse é um assunto que tem tido repercussão nacional. Desde o início, a cúpula da segurança pública aqui do Maranhão está aqui. O secretário de segurança chegou ainda na quarta-feira pela manhã, quarta-feira da primeira semana, logo após o desaparecimento dessas crianças, e está aqui desde o início, com toda a cúpula da Polícia Civil, a Polícia Militar também, Corpo de Bombeiros, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros tem estado presente aqui, o comandante-geral da Polícia Militar já veio ao local também. Então isso mostra o esforço que está havendo para tentar localizar essas crianças. E aí depois chegou o reforço do Exército e o reforço da Marinha. O fato de Bacabal, as duas crianças sumidas há 15 dias, levanta muitas questões. Inclusive, os pais devem sim ser investigados, padrasto e mãe, até pela frieza. Um bandido, quando morre, a mãe, mesmo sabendo que é bandido, ela deita no chão e fala, eu não te avisei, chorando, meu filho, eu avisei pra você. Já vi muitas cenas, sou macaco velho na notícia e já vi muito. Já vi mãe defender bandido, já vi mãe chorar pelo bandido morto. Essa mãe, duas crianças inocentes, muito calma. De 19 de janeiro de 2026, fazendo aqui essa live para atualizar as informações ainda sobre o caso das duas crianças desaparecidas ali na área do povoado Quilombo, São Sebastião dos Pretos. Muito bom dia a todos. Gente, hoje, né, é segunda-feira, 16 dias que essas crianças desapareceram. É o 16º dia de buscas. E até o momento, nenhuma informação a respeito dessas crianças. E muita gente comentando, muita gente falando, André Luiz, eu já cansei de ver aqueles bombeiros, aquele pessoal procurando naquele lugar, sendo que eles não enxergam que ali não tem nada. Muita gente falando isso. É complicado, gente, toda essa situação. É complicado. É um caso que está repercutindo em todo o país. E a gente sempre se faz essa pergunta. Aonde estão essas crianças, gente? Será se essas crianças ainda estão vivas? Tá um mistério muito grande. Hoje eu vim aqui esclarecer algumas coisas, deixar também muitas coisas muito bem claras, viu? E tirar dúvida também de todos vocês. Hoje eu não fui para o povoado, né? Porque o momento lá, gente, está acontecendo somente o trabalho da Marinha no Rio Mearim, né? Ontem eles procuraram a cerca de 1 quilômetro, hoje vão de 2 quilômetros, de mais 1 quilômetro para frente, né? 2 quilômetros vão fazer no total com um equipamento sonar, que é um equipamento eficiente que capta, né? Se tem alguma coisa, né, abaixo do Rio Mearim, acho que cerca de mais de 50 metros de profundidade. E cada dia que passa é isso, gente. A gente fica preocupado, fica com essa angústia, porque não tem informação de onde essas crianças estão. E o que a gente vê, né, em tudo isso é que nada, gente, nada foi encontrado, nada. A Isabela só tem 6 anos, o Michael só tem 4. O Michael é sapequinho demais.
O Michael é um menino tão inteligente, a Isabelle já é mais timidazinha. Ela tem muito medo. Infelizmente a gente estava aqui aguardando, né? Estava ansiosos para aguardar uma informação positiva a respeito do desaparecimento dessas duas crianças. Inclusive eu quero agradecer aos nossos seguidores do estado do Pará, que enviaram mensagem aqui para nossa equipe já hoje à tarde, e a informação que um cidadão teria visualizado uma mulher com duas crianças, aparentando ser aqui as duas crianças de Bacabal. Aí era uma semelhança muito forte. E aí a Polícia Civil aqui do estado do Maranhão, inclusive eu entrei em contato com o delegado Ederson Martins, grande delegado da nossa capital maranhense, que foi delegado regional em Santo Inês, mas eu já tive informações já atualizadas lá do local, né? Inclusive não tive ainda o contato aqui com o delegado, mas a informação que a gente teve, que a gente repassou aqui, realmente foram em um hotel lá no estado do Pará. As crianças, né, que inclusive foi citada em um áudio com as informações que teria chegado lá, perguntado como é que era a cidade lá no estado do Pará, se a cidade era perigosa, e foi constatado. Era um pouco parecido essas duas crianças, mas pela documentação e visualmente feito lá a respeito das investigações da polícia, né, repassando foto e tudo mais, não são as duas crianças que são aqui da cidade de Bacabal. Após a consulta com documentos, inclusive após vídeos lá das investigações da Polícia Civil do Pará com a Polícia Civil aqui do estado do Maranhão. Então, Alain Michael e a Agatha Isabelle desapareceram no dia 4 de janeiro. Eles são do quilombo de São Sebastião dos Pretos, município de Bacabal, com cerca de 250 moradores. Aqui, a rua nunca foi ameaça. É extensão da casa. Antes de sair, naquele domingo, a mãe das crianças avisou a avó Francisca. Ela disse: mãe, estão brincando ali na varanda. Mas eu já dei banho, eles já almoçaram e já merendaram. Um terceiro neto, Anderson Cauã, de 8 anos, estava com a avó. Qual almoçou aqui. Daí ele ficou brincando aí, mas ele foi pra casa. O tio dele vinha de lá pra cá pra jogar bola. Ele disse que tava eles três. 1h30, falei pra ele voltar. Vocês voltam pra casa, que a mãe de vocês tá Bacabal. Aí passou umas meia hora, mais ou menos 2 horas, e fui lá pra cima com a vestido dali. Ele tava lá abaixo do açude ali. Então esse aqui é o último ponto onde o Cauã e os meninos foram vistos. Que horas a senhora sentiu falta dele? De 3h30 pra 4 horas. Mas aí chamei, ninguém respondeu. É a rotina do povoado. Ele é acostumado a brincar com o outro aqui em casa de vizinho. Ou tem o horário de chamar para almoço, tem o horário de chamar para jantar. Na hora que viu que não estava na casa de ninguém, nessa hora todo mundo caiu no mato. Passamos a noite no mato. No mapa, a casa da avó fica aqui. Cauã deveria ter voltado para a casa dele mais à frente. Esse é o ponto onde os três foram vistos pela última vez. E o local por onde eles teriam entrado na mata. Ai, meu Deus do céu, angústia grande, viu, gente? 16 dias, não tinha como as crianças sobreviver naquela mata 16 dias. E outra coisa, se estivessem lá, já tinha encontrado. Tem que procurar outra linha. Investigar muita coisa, gente. Eu já falei, alguém sabe de alguma coisa ali naquela comunidade. Alguém sabe, eu não tô querendo acusar ninguém. Alguém sabe de alguma coisa. Alguém viu alguma coisa. Não tem como, gente, duas crianças sumirem dessa forma sem ninguém ter visto nada, gente. E se tivessem ali, já tinham achado. Como que vai ser o desfecho disso tudo? Até quando? Até quando, meu Deus do céu? Até quando vai isso? Me fala. Porque daquela forma ali que estão procurando, hoje vai ser mais um dia e não vão achar nada. Mais um dia, vai ser mais um dia. Tem que tomar medidas mais drásticas a respeito disso. Já era para ter tomado. Já era para ter tomado medidas mais drásticas. Já era para ter sido feito há muito tempo. Entendeu? Porque o povo quer uma resposta, principalmente a família quer uma resposta. Onde estão essas crianças, meu Deus? Não tem como, gente, não tem como. As crianças ficaram naquela mata. Eu sou adulto, passo um dia naquela mata ali. Meu Deus do céu, tava pra não aguentar mais. Imagina 2 crianças. Não tem como. Alguém, eu acredito, e a maioria das pessoas também acredita, alguém está com essas crianças. E a polícia tem que tomar medidas mais drásticas
para descobrir algo, porque tá todo mundo perdido. Ninguém sabe de nada. Por quê? Porque ainda não tomaram essas medidas. Tem que tomar, gente. Se vocês querem descobrir alguma coisa, já era pra ter feito. Já perderam muito tempo, hoje é 16 dias. Tá bom, já deu. Tem que tomar hoje, agora. Porque senão vai ficar por isso mesmo. Vai ficar por isso mesmo. Será quando que muita gente aí, as autoridades vão entender? Vão entender isso, gente. Que até o povo, todo mundo já entendeu. Não é possível um negócio desse, não é possível, gente. Estão perdendo tempo. Muita gente fala, André, já era pra ter entradas em todas as casas ali no povoado. Concordo, já era pra ter feito isso no começo. Porque se alguém tivesse com as crianças ali no povoado no começo, tinha encontrado. Se alguém tivesse, né, já tinha encontrado. Mas tem que tomar outras medidas. Tem que investigar, tem que pressionar, tem que pressionar. Pra dar uma resposta, tem que pressionar. Aí você pode até perguntar, André, mas tu tá dizendo que o secretário não tá fazendo... O secretário, gente, tá. Na minha opinião, tá. Ele tá ali todo dia, tá acompanhando, tá fazendo tudo certinho. Mas o erro do secretário, na minha opinião, é que ele não tá fazendo o que muita gente acha que ele tem que fazer, que é tomar medidas drásticas, urgentes, a respeito disso. Gente, eu acho que se alguém pegou essas crianças, deve estar rindo da cara da gente. Olha o bando de otário procurando um lugar ali que não tem nada a ver, estão rindo. Se alguém pegou essas crianças, estão rindo da cara da gente. Chamando até de besta, de otário. Tá entendendo? Tem que fazer isso urgente, gente. Galera, ela mora muitos anos aqui na beira do rio, galera. A beira do rio é bem aqui e ela vai contar uma lenda do Rio Mearim. Conta aí. Que eu conheci um filho deles, que chamava Nonato, que ele contou, e é uma lenda que todo mundo sabe, que bem nessa guarita aí, não sei que ano foi, mas a lenda existiu. Que a criança que o pai estava banhando, veio botar o de 2 anos em cima, e quando se virou para pegar a criança que tinha 5 anos, desapareceu. E nunca foi encontrado. Nunca foi encontrado. Do outro lado do rio, aqui com fronte, existiu outra lenda. Isso, quando eu cheguei, muita gente contou essa lenda. Do outro lado do rio, que morava uma senhora que tinha o nome de Bernarda, e desapareceu também, nunca foi encontrado. Nunca foi. Isso aqui no Rio Mearim. Isso. E tem muita gente, o finado Júnior também ali, ó, nunca foi encontrado. Esse aqui eu me lembro o ano que eu já morava aqui, foi em 2010, o filho da dona Tereza, que trabalhava nessa firma aqui da Fibral. Estava banhando com a família ali. A família ainda viu ele com a água na cintura, mergulhou e não subiu mais. Nunca foi encontrado, esse eu conheci ele. Pois é, nunca foi encontrado. Hoje é 16, vai chegar 20, 30 dias e nada, e aí? Naquela mata, no rio. É isso? Complicado, gente, toda essa situação. Muito complicado mesmo. Eu quero também aproveitar aqui para deixar uma coisa muito bem clara. Me mandaram alguns vídeos aí de alguns pais de santo, né? Dizendo que estão aí indignados com a imprensa, que a imprensa estava falando, levantando uma questão que não é verdade. Olha, gente, eu não falei nada, quem falou foi o povo. Eu não tenho como controlar o povo. Viu? Eu tenho todo respeito a todo pai de santo, a toda religião, eu tenho o maior respeito. Mas se eu estou entrevistando aqui uma pessoa, aí eu falo, olha, qual é a sua opinião sobre o desaparecimento dessas crianças? Aí a pessoa fala, na minha opinião é magia negra, é isso, aquilo. Aí eu tenho culpa do que a pessoa está falando? Eu só perguntei a opinião da pessoa, ele falou a opinião dele. Cada um tem sua opinião. Não é eu que estou falando. Assim como eu posso perguntar para a pessoa, qual a sua opinião sobre isso? A pessoa, olha, minha opinião é isso. Cada um tem sua opinião, gente, e é isso. Tá ok? O povo vão acabar desistindo, vão aparecer, ver o que espera, como é, eu não entendi. Tem que ter interrogatório pesado. Concordo, gente, tem que ter mesmo. Mas se fizer isso aí, meu irmão, os direitos humanos caem em cima, viu? Os direitos humanos caem em cima, gente. Isso aí acho que ele pode um negócio desse aí. Que o direito humano cai em cima, né? Fizer um negócio desse, meu irmão, vai dar uma confusão grande demais. É um caso que tá no Brasil inteiro. Gente, eu já recebi mensagem aqui do Paraná, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso, Bahia, né? Salvador, Bahia, Aracaju, Sergipe, Maceió, Alagoas. Muita gente preocupada, o Brasil todo tá acompanhando. Entendeu? Rondônia também, né? E nada, gente, nada, 16 dias, não tem como, gente. Como é que todo um aparato, ali já rodou mais de 3 mil homens naquela mata e nada. A gente aqui mesmo, eu tô sendo muito sincero com vocês, estamos aqui sem saber o que fazer. Porque nenhuma resposta concreta foi dada. E outra coisa, eles estão muito se baseando pelo que o Cauã falou, né? Que o Cauã disse que estava naquela casa caída com as outras 2 crianças. Ele saiu para pedir ajuda e as crianças ficaram. De lá as crianças sumiram. E eu sempre digo, mas lá na frente tem casas, tem moradores, gente, cerca de 50 metros da frente, tem 4 casas. E tem pessoas que moram nessas casas. Será que ninguém vê essas crianças? Gente, é muito suspeito.
É muito suspeito. Entendeu? Alguém viu alguma coisa. Alguém viu. E eu peço aqui, gente, até pelo amor de Deus, você que viu alguma coisa, você pode dar informação sem mesmo se identificar. Eu juro pra vocês, eu juro pra você que eu não vou identificar você. Você que tem alguma informação concreta, ligue agora pro meu WhatsApp. É o DDD 99-98140-7997. DDD 99-98140-7997. Ou também no meu direct do Instagram, @AndréLuizRepórter. Tá ok? Pode ligar. Qualquer informação. Agora mesmo tá tendo uma reunião na prefeitura, né? Com o prefeito Roberto Costa, alguns membros do povoado São Sebastião dos Pretos, estão elaborando lá uma nova estratégia, né? Para dar continuidade às buscas pelas crianças. Agora, que mistério, gente. Eu nunca vi uma coisa dessa. Eu não sei vocês, alguma coisa me diz que essas crianças estão muito perto, mais do que a gente imagina. Tão perto como a gente não imagina, quer dizer. Alguma coisa me diz. Que estão num lugar aqui que a gente nunca imagina. Porque a pessoa que pega uma criança dessa, sequestrar, eles vão esconder uma criança dessa, gente, num local que a pessoa não queria imaginar. Não é verdade? Você não pensa assim também? Um local que a pessoa, não, aquilo ali não tem nem como, essas crianças estão ali. Então um local que a pessoa nunca iria imaginar. Tá entendendo? Muita gente mandou também a questão de vidente, né? Me mandaram um vídeo dizendo que a vidente Malu, né? Parece que vai vir ao Maranhão. Algumas pessoas mandaram, André, a Malu disse que vai vir ao Maranhão, mas parece que o povo lá não quer receber ela lá no povoado, lá no São Sebastião. Aí eu não sei, tem que me informar. Eu mandei mensagem pra Malu, faz dias que ela não me responde, não sei o que aconteceu também, né? Mandei mensagem pra Malu. Viu, Malu, se você tá vendo também esse vídeo, me responde aí. Te mandei mensagem no WhatsApp. Você ainda não me respondeu. Não sei o que foi que aconteceu também. Tô aqui pra lhe ouvir, assim como tô pra ouvir qualquer pessoa. Não é só quem é vidente, é isso aqui, não. Tô aqui pra ouvir qualquer pessoa. Tá ok? Eu quero ouvir, gente, a opinião de vocês. Porque o mistério tá grande sobre isso. A Tami dizendo que caso estranho, estranho demais, gente. Quem sabe é Deus, nada de vidente. Tá aqui, a opinião da... cada um tem sua opinião, né? Tô dizendo aqui foi porque muita gente me marcou num vídeo aí, onde ela fala que vem pro Maranhão, né? Desvendar o caso. Se ela quiser vir, toda ajuda é bem-vinda, né? Viu, Malu? Agora, ela não me respondeu mais. Não sei também o que foi que aconteceu com a Malu aí, né? Mas toda ajuda é bem-vinda. André acha que algum animal pode ter comido ele, gente? Não sei, gente. Que estranho. Estranho. Gente, só pra você entender, hoje eu tô na minha casa, né? Hoje eu tô aqui em casa. Tô na minha casa aqui. Eu mesmo tô aqui, gente, em casa, mas o meu pensamento, eu não tô conseguindo nem dormir, é lá naquele local, é nessas crianças, é uma coisa assim. Entendeu? Estranho demais. Cobra ou jacaré, né? Gente, sucuri parece que foi vista lá, cobra, né? André, isso tudo tem a ver com intervenção humana. Estamos muito sem saber o que pensar. Gente, a gente aqui, não, se a gente for falar tudo que a gente pensa, meu Deus do céu. Complicado, viu, gente? Complicado. Cobra, quando ela pega presa, ela tem 5 dias pra digerir, né? André, mortos eles não estão, porque já era pra ter saído o mau cheiro. Tá aqui dizendo. Atravessar o rio só de canoa? Não. Pessoal, por que vocês não vão também, gente? Ontem, a gente não pode mais passar lá pra área do povoado São Raimundo. Ameaçaram até de prender a gente, se a gente desobedecesse. Essa que é a verdade. Então a gente não pode, da imprensa, aguardar alguma informação. Que a gente, ontem mesmo eu fui pra tentar entrevistar, porque eu ia lá naquelas casas onde as pessoas moram, que eu acabei de falar, no São Raimundo. Eu ia lá tentar falar com essas pessoas, perguntar, rapaz, como é que essas crianças estavam bem que a 50 metros de vocês e vocês não viram nada? Que nada, a casa é caída, mas na frente tem 4 casas de 50 metros. E moram lá algumas pessoas. Eu ia tentar entrevistar essas pessoas, mas a polícia mandou voltar. E se desobedecesse, ia prender. E a gente voltou. Entendeu? A gente voltou. Eu ia lá tentar entrevistar com essas pessoas lá do São Raimundo, mas não deixaram, né? Então, gente, sei lá, a angústia tá grande, a preocupação grande. E nada. E mais uma vez, se continuar daquela forma ali, vai ficar da mesma forma. Não vão achar nada. Já era pra ter tomado uma medida mais drástica. Essa é a minha opinião. Aí a pergunta, secretário, você vai esperar até quando? Completar um mês? 2 meses? 1 ano? E esse caso ficar sem solução? Tem que tomar uma medida mais drástica. Essa que é a verdade. Hoje, gente, eu não vou, viu, lá pra base 2, no povoado de Santa Rosa. Hoje eu tenho muita coisa aqui pra resolver, né? Pessoal mesmo, coisas pessoal.
Mas amanhã eu vou estar lá novamente, porque durante esses 15 dias que eu fiquei direto, hoje é 16 dias, muita coisa ficou aqui atrasada aqui, caso pessoal. Eu tenho que resolver isso hoje para amanhã estar lá novamente. Mas se alguma coisa foi encontrada hoje ainda, ou eu tiver alguma informação, eu vou correndo para atualizar vocês sobre esse caso. Ok? E eu queria que vocês deixassem no comentário aqui, gente. O que vocês acham disso, gente? Deixa a opinião de vocês. O que vocês acham? Essas crianças estão mortas? Essas crianças estão vivas? Levaram essas crianças? Ou essas crianças foram comidas por algum animal? Sei lá, gente. A gente pensa tanta coisa, meu Deus do céu. O juízo da gente fica... Coloca cães para farejar a comunidade, André. Pois é. Nossa igreja está fazendo campanha de oração por essas crianças. Amém, gente. Amém. Muito obrigado. Deus é maior que tudo, maior que Deus não há. Que Jesus vai proteger eles naquele caminho. Acho que levaram. Acho que caíram no rio, infelizmente. Tá aqui dizendo. Acho que estão com alguém. Estão vivas. Levaram porque não ficou vestígios. Rapaz. André, será que foi tráfico de crianças? É tanta coisa, gente, que a gente não sabe nem o que pensar. É tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. O certo que já é o 16º dia. E até o momento nenhuma informação do Michael e da Isabelle. É isso. É isso, gente. A qualquer momento a gente volta com mais informações. Muito bom dia a todos. Que vocês possam estar orando por essas crianças. Que tudo isso possa terminar bem. É o que a gente espera. Eu vou agora resolver alguns problemas pessoais. A qualquer momento a gente volta aí com mais informações. Viu, gente? Muito obrigado a todos. Uma ótima segunda-feira. Que Deus possa nos abençoar. Abençoar todos vocês que estão acompanhando essa live. E vamos esperar, né? Por alguma resposta positiva. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado. Não tá começando já a surgir. Gente, se você tiver alguma informação, tire foto. Tire foto e envie aqui no nosso WhatsApp 981 13 13 66. Eu já estava com contato do cidadão aqui, né, pra gente já repassar, porque vale 150 mil reais pra quem der a informação certa dessas duas crianças. Felizmente a Polícia Civil deu a batida lá, mas nesse hotel as crianças tinham uma aparência mesmo, da forma que o cidadão falou, mas não era, viu? Não era. Então essas são as últimas informações. No local não tem condições alguma de veículo entrar, inclusive até carro grande está agora atolando, né? E por esse motivo nós não estamos lá no local, mas nós estamos seguindo aqui firme, olhando aqui algumas mensagens. Se você tiver informação, entre em contato aqui, que vai ser 150 mil reais, viu? 20 mil que o prefeito já teria dado, 30 mil reais de empresários que teriam nos ligado aqui também da cidade de Bacabal, inclusive um empresário na área da produção musical de Caxias, que também vai doar 10 mil reais, já dá em torno de 50 mil. E os 100 mil nós vamos fazer aqui na vaquinha online, que vocês até pediram pra gente colocar aqui o Pix, mas não, somente se encontrar. Aí se encontrar a gente vai pegar, fazer a vaquinha online e os 100 mil. Acreditamos que deve até passar. Então essas são as últimas informações aqui da Delegacia de Polícia Civil. Nós estamos aqui no Plantão Veneno em busca de detalhes. Acredito que nem vocês estão aí sem conseguir dormir direito com essa situação dessas crianças. E as atualizações é essa. Amanhã vamos aguardar aí na parte da tarde ou então já na quarta-feira, porque estão aguardando o término do serviço da equipe da Marinha, né? Que estão no Rio Mearim. E o que chama a atenção, que a gente volta novamente a frisar, é essa situação dessas duas crianças, que somente os cães sentiram o odor, né? O faro dessas crianças, na verdade, o cheiro, ao redor da casa caída e em direção ao rio, mas na estrada, na área da mata, os cães não sentiram. Então, vamos aguardar. Será se essas crianças saíram em alguma embarcação? Será se tinha alguma pessoa no rio? Será se realmente elas caíram no rio? Mas a tese é muito forte por conta que um dos cães farejadores teria pulado no Rio Mearim, no momento lá, que inclusive surpreendeu até os profissionais da segurança pública. O caso está sendo investigado, são mais de 200 páginas em um inquérito policial que já está aqui na Delegacia de Polícia Civil sendo investigado, e segue aí esse mistério, né? Mistério muito grande, onde já foi aí toda a equipe
cúpula da Secretaria de Segurança Pública, todas as polícias a respeito desse caso e algo misterioso. Se você tiver qualquer informação, entre em contato aqui, tire foto, tá, gente? Se você tiver alguma suspeita aí, olha só, Romarinho, tem uma pessoa no carro aqui no nosso estado, chegou uma pessoa aqui com 2 crianças, tenta tirar foto ou gravar um vídeo distante, eu não vou lhe identificar não, você vai ser muito bem recompensado. Se a sua informação for certa, você vai ter 150 mil reais. Então, a respeito dessa informação no estado do Pará, não procede a informação que seria essas crianças. Aparentemente, deu uma aparência muito grande, né? Deu uma aparência muito grande. E a nossa equipe aqui trazendo essas informações. Muitas pessoas sofrendo com ansiedade, muitas pessoas sentindo, né, essa situação desse caso. E infelizmente tem toda razão o que os comentários aqui da cidade de Bacabal, as pessoas que realmente não estão mais acreditando que essas crianças estão lá, mas vamos aguardar aí, viu? Vamos aguardar com a esperança que essas crianças possam ser encontradas ainda com vida, viu? Qualquer informação no seu estado, no seu país, entre em contato, viu? Entre em contato aí nessa situação. Romarinho, mas foi algum animal que teria comido? Gente, é 2 crianças. Teria deixado sangue no local, teria deixado vestígio. E nenhum dos cães farejadores sentiram, né? Aí, essa situação desse caso. Então, vamos ver, vamos aguardar aí toda essa situação desse caso. Aí, em relação ao desaparecimento dessas crianças, a outra mulher, a informação que a gente teria recebido é que a polícia teria já tentado entrar em contato, por conta que ela apagou as redes sociais, que ela teria também afirmado que viu essas crianças em um posto de combustível aqui no interior do estado do Maranhão. Então, vamos aguardar, viu? Vamos aguardar a respeito desse caso, um caso misterioso que infelizmente até agora não temos nenhuma informação. A cúpula da Secretaria de Segurança Pública já não estão mais aqui, né? Já foram para São Luís. Ficaram aqui somente os bombeiros e também os policiais que ainda continuam fazendo toda essa varredura no local. Então, vamos aguardar e as últimas informações são essas que a gente informa aqui diretamente do Plantão Veneno na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Bacabal, Maranhão. Qualquer informação, entre em contato aqui com o nosso Zap. É ligado 24 horas, viu? Você pode ligar qualquer hora do dia ou da madrugada. 981 13 1366. Boa noite a todos. Vamos agora jantar e tentar descansar um pouco. As buscas começaram. Gente, foi embora, a agilidade tá ficando tarde. Muita gente quis ajudar. Somos pais, a gente tem filho, e eu acho que nesse momento é importante que toda a sociedade, todo mundo que tem alguma habilidade, estar reunido no sentido de encontrar essas crianças. Até onde 3 crianças tão pequenas conseguiriam resistir quando faltam água, comida, abrigo. Bombeiros do Pará, do Ceará e o Exército também chegaram para ajudar. Trouxeram cães farejadores. Entre forças de segurança e voluntários, mais de 1.000 pessoas. Local de caça, podem ter armadilhas, então façam com uma segurança completa dos senhores. Isso aqui é tiririca, um mato que corta muito, né? Não é que seja um espinho, ele corta como se fosse uma navalha. A gente tem que passar até mesmo os locais mais difíceis para ter a certeza de que essas crianças não estão aqui. Eles estão atrás de qualquer vestígio. 3 dias depois, foi achada uma criança, tá aqui ó na carroça, graças a Deus. Tá vivo, tá vivo, tá vivo. Cauã, o primo mais velho, foi encontrado sem roupas por lavradores que colhiam palha na mata. Não vamos mostrar o rosto de Cauã para proteger a privacidade dele. As fotos das outras crianças são para ajudar na busca. Cauã perdeu cerca de 10 quilos em 3 dias. Segundo a Secretaria de Saúde, ele já está se alimentando e deve receber alta esta semana. O menino é acompanhado por uma psicóloga e também pelo IPCA, Instituto de Perícia Especializada na Escuta de Crianças e Adolescentes. Ele disse a que lugar ele queria chegar?
Ele queria chegar no pé de maracujá, porém no meio do caminho ele encontrou com o tio que mandou ele voltar. Para que o tio dele não visse, ele entrou na mata, do lado contrário, para tentar dar a volta e sair nesse pé de maracujá. Foi o início onde eles começaram a se perder. Voltando pro mapa, esse seria o percurso que eles deveriam fazer dentro da mata para chegar até a casa do pai de Cauã, sem serem vistos. Ali tem pés de maracujá, mas as crianças teriam se perdido. Dia 8, as roupas de Cauã foram encontradas na mata. Segundo a investigação, ele não sofreu violência sexual. Com a volta do primo, os bombeiros redirecionaram as buscas aos irmãos de 4 e 6 anos. O povoado fica neste ponto do mapa. Cauã foi encontrado neste outro, e as roupas dele estavam aqui. A área de pouco mais de 4 quilômetros quadrados foi dividida, então, em 45 quadrantes. Com celulares nas mãos, cada grupo percorre um quadrante e envia a localização por um aplicativo. A gente pode ver nessas animações que essas linhas são nossas equipes em campo que varreram os quadrantes. Esse aqui foi o ponto onde o menino Anderson Cauã foi encontrado na quarta-feira da semana passada. O carroceiro seguia por essa estrada. Quando chegava neste local, avistou o menino que estava encostado nessa palmeira. A polícia fez a reconstituição com os moradores que resgataram Cauã da mata. Esse percurso daqui até o São Sebastião, cruzou com alguém, algum motoqueiro, alguma outra carroça? Não vi ninguém. Não encontrou ninguém? Ninguém. Cauã afirmou que em nenhum momento eles foram acompanhados por um adulto na trilha e que não encontraram frutas que pudessem comer. Cauã deu também outra pista. Passou com os primos por essa casa abandonada. Descreveu como tendo uma cadeira velha, umas botas velhas, um colchão velho. Segundo as investigações, o rastreio dos cães confirma a informação de Cauã. Ele contou que passou por uma casa caída, que de tão destruída não dava para ficar dentro. Se abrigou com os primos ao pé de uma árvore. Esse teria sido o ponto em que ele se separa de Alan e Ágata. Os cães farejadores sentiram o cheiro dessas 3 crianças, inclusive da forma como o próprio Cauã descreveu, que ele foi por um lado dessa choupana e as outras 2 crianças pelo outro. Ele não fala se ele seguiu para procurar ajuda ou para tentar voltar ao ponto inicial. As 2 outras crianças já estavam extenuadas e ele resolveu seguir. Ele tem algum momento de apagão? Sim, tem partes que ele não consegue situar onde ele estava no meio da mata e também não sabe repassar muito bem o lapso temporal, né? Essa semana as equipes também intensificaram as buscas pelo rio Mearim. É que o local onde o Cauã foi encontrado está mais ou menos a 50 metros das margens do rio. Mergulhadores também estiveram no lago. Neste domingo, a Marinha começou a usar um sonar, equipamento que emite ondas sonoras e permite localizar possíveis vestígios em águas turvas. A gente conta com o apoio agora da Marinha para a gente descartar um afogamento, para descartar algum crime. Vocês trabalham com a hipótese de rapto? Todas as possibilidades nós vamos seguir até conseguirmos localizar essas 2 crianças. Se eles não estão na mata, onde é que eles estão? Porque você não acha uma sandália, você não acha uma roupinha. A Isabela está com 4 xuxinhas no cabelo, né? A xuxinha com um sorvetinho. A Ágata Isabelle saiu de casa com essa roupinha amarela da foto. Aí a gente se preocupa. Se alguém pegou eles, que devolva pra gente, porque tá vendo a nossa situação que nós estamos passando. Minha vida, meus filhos são tudo pra mim. Tudo, meus filhos são muito apegados comigo. A única coisa que eu peço é que quem esteja com meu filho entregar. É um caso que mexe com a gente, né, Vanessa? E a Polícia Civil, ela continua fazendo um trabalho de investigação. Inclusive, na sexta-feira à noite, durante quase toda a parte da tarde e parte da noite, os trabalhadores rurais que encontraram o Anderson Cauã foram trazidos novamente aqui para a delegacia para serem ouvidos, porque eles têm sido uma fonte de informação muito grande para ajudar nessas buscas. Por enquanto, as únicas
fontes de informações que fizeram com que a polícia se aprofundasse um pouco mais nessa investigação, tem sido esses trabalhadores rurais, né, que são um carroceiro e 2 lavradoras, e também o menino Anderson Cauã, que continua internado aqui no Hospital Geral de Balsas. Padrasto com algumas contradições, a conversa não bate, devem ser investigados. O menino Cauã fala das gordas, da gorda das mangas, a mulher ruim, mas ele fala que foi pra mata e ninguém os levaram pra lá. Como pode ter acontecido um plano que pudesse raptar 2 crianças, mas o Cauã diz que ninguém os levaram pra mata, mas lá na mata existe a possibilidade das 2 crianças terem sido raptadas. O que fizeram com o Cauã? Mexeram com a cabeça dele, a tal ponto dele dizer que, de fato, pode ser que nós começamos a pensar que não tem ninguém por trás, porque ele fala que foi até a mata sozinho, mas depois ele fala da gorda das mangas. Então, é uma história com tantos pontos de interrogação. A própria casa caída está próximo a 100 metros de outra casa, que tem outra casa, ou seja, eles não estavam totalmente perdidos, eles estavam próximo de casas a 100 metros uma da outra, ou seja, tinha muita gente por perto. Os maldosos estavam por perto e a cabeça do Cauã foi mexida, hein? Agora o que fizeram com a cabeça dele para que ele não recorde e talvez ele conte apenas histórias de alucinação, enfim, mas os pais devem ser investigados, sim ou não? Você aqui na internet. E aí, gente, informação aqui. Informação sobre o paradeiro das crianças. Foi achado uma criança, gente. Foi achado, olha só. Foi achado uma criança. Tá aqui, ó, na carroça, graças a Deus. Deus ouviu nossas orações. Você vê aqui, ó, pessoas emocionadas nesse momento. Acharam uma criança ali, gente. Acharam uma criança, tá ali na carroça, bastante fragilizado. Você vê aqui, pessoas chorando, né, agradecendo. Muita gente emocionada aqui, ó. E a criança... E uma pista, né? Essas investigações da polícia chegam agora, entram pela 3ª semana e nenhuma pista concreta que levem essas crianças desaparecidas. Hoje, uma comissão de 8 delegados, além de investigadores, cuida desse inquérito, né? Hoje eles visitaram uma vila de pescadores, um local de pescadores, intimaram essas pessoas, porque essa área fica muito próxima ao local onde Anderson Cauã, de 8 anos, foi encontrado há 13 dias. É importante destacar que esses pescadores, eles não são intimados como suspeitos, mas apenas como pessoas que vivem ali perto e precisam ser ouvidas para saber se ouviram alguma coisa. Enquanto isso, as buscas no Rio Mearim continuam lá, né? Está concentrado nessa área. Desde ontem, a Marinha e bombeiros fazem um rastreamento do rio. Eles utilizam sonar, equipamento que emite ondas sonoras que possibilitam identificar vestígios em grandes profundidades. O equipamento chegou a Bacabal no sábado e vai fazer uma varredura cruzada, mapeando com imagens uma área de 3 quilômetros no fundo do rio. Esse trabalho se intensificou depois que o menino Anderson Cauã contou aos psicólogos que ele e os primos dele teriam passado em uma cabana abandonada logo depois se separado. A cabana foi encontrada. Os cães farejadores rastrearam aquela área e indicam que os 2 meninos, a Ágata, de 6 anos, e o Alan, de 4 anos, desceram para a margem dos rios. Esse trabalho da Marinha deve durar aí 3 dias. Além desse rastreio de 3 quilômetros, né, mais intenso, com varredura cruzada, depois disso eles vão fazer uma movimentação de 19 quilômetros no percurso do Rio Mearim. A ideia é tentar tirar qualquer dúvida que possa acontecer. Enquanto isso, o Anderson Cauã se prepara para deixar o hospital. Mas isso, segundo a psicóloga, precisa ser feito diante de uma rede de cuidados, né, para que ele tenha proteção nessa chegada à casa. Hoje pela manhã, no final da manhã, houve uma reunião entre a prefeitura e o Unicef para tratar dessas questões. A ideia é evitar que a imprensa, bloqueiros, todo mundo chegue perto dele para que não reative, né, esses traumas que ele sofreu durante todo esse período nas matas, durante esse período no hospital que ele fica procurando pelos primos,
né? Até agora, a informação que a gente tem é que ele não sabe que Ágata e Alain ainda estão desaparecidos. Então, há um cuidado todo para que ele não tenha mais traumas ao chegar em casa. A gente vai ficar acompanhando esse caso e traz informações nos nossos telejornais. Kovalik. Claro, porque o Brasil todo acompanha esse mistério impressionante. A gente viu nas imagens cães farejadores, equipamento de sonar, centenas de voluntários, bombeiros, policiais e nem uma pista. Antes das crianças do Maranhão desaparecer, houve uma grande briga na família e isso vem intrigando os policiais. Segundo relatos que circulam na comunidade, a confusão envolveu a mãe das crianças, o padrasto e a ex-mulher dele, chegando ao ponto de ameaça com foice. O motivo seria um relacionamento escondido que teria durado cerca de 2 anos, quando a mãe das crianças era amante do padrasto. Há 5 meses, a ex-mulher descobriu tudo, expulsou ele de casa e desde então ele passou a morar com a mãe dos menores. Como se não bastasse, outro fato grave envolve a família. O companheiro da avó das crianças está preso após denúncia feita pelo próprio pai de Cauã por ter cometido crime contra uma adolescente da família. Um histórico pesado que aumenta ainda mais as desconfianças. A ex-mulher do padrasto não aceita a separação, não gosta da mãe das crianças e já teria se envolvido em brigas diretas com o casal. A própria mãe do padrasto também rejeita o relacionamento. O que mais chama a atenção dos investigadores é que, um dia antes do desaparecimento, houve uma nova discussão entre eles. E um detalhe não sai da cabeça de ninguém. Apenas Cauã foi encontrado. As outras 2 crianças, justamente as que, segundo comentários, a ex-mulher não gostava, seguem desaparecidas. Isso fez com que muitos passassem a suspeitar dela. Um repórter chegou a procurá-la para ouvir sua versão, já que a pergunta continua no ar. Por que só Cauã voltou e as outras crianças não? Reviravolta nas investigações no caso das 2 crianças desaparecidas em Bacabal. A polícia mudou o rumo do caso e agora passou a investigar a própria família, principalmente a mãe e o padrasto supostamente. Isso ocorre após dias de buscas intensas na mata, na lagoa e em vários outros pontos, sem que nenhum sinal das crianças fosse encontrado. Diante da falta de respostas, o comportamento da mãe começou a chamar a atenção das autoridades e também da população. Nas redes sociais, boatos se espalharam rapidamente dizendo que a mãe estaria agindo de forma estranha, sem demonstrar tristeza ou desespero. Para muitos internautas, essa postura levantou suspeitas e aumentou a pressão por esclarecimentos. Com isso, a polícia passou a ouvir familiares com mais atenção, analisando detalhes e possíveis contradições. Porém, uma nova informação surgiu e muda essa leitura. Pessoas próximas afirmam que a mãe estaria fortemente medicada, usando remédios controlados e chegando a desmaiar. Segundo essas informações, o estado medicamentoso explicaria a aparência apática. A investigação segue em sigilo, com cautela e responsabilidade. O caso continua cercado de dúvidas e comoção, enquanto a verdade ainda está sendo construída. Tem informação que a Marinha vai encerrar as buscas amanhã, lá no Rio Mearim, das 2 crianças que estão desaparecidas, né, lá de São Sebastião dos Pretos. Eles iam procurar domingo, ontem e amanhã, são 3 dias. 3 dias é suficiente para a Marinha. Se eles encontrar ou não encontrar, 3 dias. Agora eu não sei, gente, se vai ficar lá o Corpo de Bombeiro procurando ainda, ou se vão encerrar todas as buscas. Mas a Marinha só é 3 dias que ela vai procurar. Amanhã, então, amanhã inteiro os 3 dias, né, gente? Gente, na minha opinião, essas crianças não estão mais lá, gente. Nem viva e nem morta naquela região de mata ali. Minha opinião, as crianças caíram dentro do rio, gente. Eu não sei pra vocês, mas minha opinião, elas caíram dentro do rio e desceram na água, gente. Passando aqui para atualizar vocês do caso das 2 crianças que seguem aí desaparecidas, né, gente? 16º dia, agora finzinho de noite. As buscas se encerrou, Lenildo? Não, continua. A equipe da Marinha continua fazendo a varredura no Rio Mearim. Essa varredura aconteceu, gente, durante todo o dia de hoje. As informações do comandante, né, o capitão da Marinha, é que eles vão fazer do local onde eles acreditam que as crianças podem ter entrado no rio, aproximadamente 3 quilômetros, descendo rio abaixo, né? É onde está acontecendo aí essa varredura. As informações do capitão da Marinha é que essa varredura ela pode durar até 3 dias, né? Então, aconteceu no primeiro dia, hoje acontece amanhã, e também depois da manhã até eles fazerem aí essa varredura. Lembrando que a varredura ela acontece tanto descendo, quando eles voltam subindo no rio, o equipamento, o sonar, ele é acionado e continua ligado. Então essas buscas elas seguem
A outra informação que eu tenho também é que equipes do Corpo de Bombeiros também continuam, algumas equipes ainda fazendo varreduras e acompanhando todo o trabalho que está sendo feito pela equipes da Marinha, né, gente? Que é a Marinha, a equipes do Corpo de Bombeiros, né, que tem mergulhadores especialistas, né, para esse tipo de trabalho. E normalmente, se for encontrado algumas anomalias dentro do rio, os bombeiros vão aí fazer esse mergulho para poder fazer aí a retirada dessa anomalia, caso ela seja encontrada, tá bom, pessoal? Para você que acompanha o nosso trabalho, vamos continuar acompanhando até o último dia desse trabalho que vai continuar acontecendo. 18 de janeiro, domingo, vamos dar prosseguimento às buscas, seguindo aqui as diretrizes do Coronel Célio Roberto, comandante-geral. Estamos com 2 equipes agora embarcadas, uma vai seguir o rio acima, em direção a Bacabal, outra a Vitória do Mearim, continuando as buscas. A busca por terra tem sido feita e também pelos rios. A gente está aqui agradecendo a participação do nosso amigo Oswaldino Neto, por sua embarcação. Prontamente um voluntário está nos ajudando, e aqui a equipe do 11º BBM, comandada pelo Tenente Bandeira, no comando também do Major Siqueira, desse quartel. Então a gente vai continuar as operações até o cumprimento integral dessa missão. A gente está diante de um fato de que 3 crianças saíram de casa, uma atravessou a mata e chegou até aqui essa região, percorreu quase 4 quilômetros, e a gente se pergunta como uma criança de 8 anos conseguiu fazer isso. É comovente ver como as pessoas se envolveram nessa busca, como elas se envolveram na tentativa de encontrar as outras 2 crianças que continuam desaparecidas. Tem, para além do trabalho da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Força Estadual, que são pessoas preparadas para isso, e que é o Estado, é a presença do Estado, tem a disponibilidade das pessoas voluntárias. E isso é muito bonito. Olha o que está acontecendo. Isso é uma equipe que a gente está encaminhando elas lá para São Sebastião dos Pretos, que eles vão fazer o caminho por onde as crianças saíram da comunidade, né? Subindo até aqui a Santa Rosa, para fechar toda a área registrada, né? Vamos lá, se Deus quiser, mas... que tratamos com o Ministério Público, com o Conselho Tutelar, com a Secretaria de Saúde do Município, de Educação, de Assistência Social, com outros parceiros, sobre a situação do Cauã, né? O Cauã já está há alguns dias no hospital, já está com a sua saúde recuperada. Existe um desejo do pai e da mãe do Cauã para que ele possa ter o retorno, né, à sua residência. Agora nós temos também a responsabilidade de compreender que o Cauã, ele, dentro desse processo que se instaurou em Bacabal há quase 20 dias, né, do sumiço das 3 crianças, que chocou a todos, chocou a cidade, chocou o nosso estado e o nosso país. Tem sido uma pauta permanente, inclusive de discussão, de debate, inclusive na imprensa nacional. Mas nós precisamos também voltar também à nossa realidade, que é o dia a dia também da cidade. No nosso cotidiano, exatamente. Nós continuamos fazendo todo o trabalho, dando total suporte ao sistema de segurança do Estado para que possa continuar as buscas em relação às outras 2 crianças, ao Michael e a Isabelle. Agora é necessário que a gente também possa estar garantindo, né, a integridade física e mental do Cauã e o desejo dele de retornar ao seu ambiente, né, à sua comunidade, assim como ele disse que é o desejo também da sua família. E para isso é necessário que a gente possa fazer criar uma rede de proteção, porque o Cauã, apesar de ele estar fora de perigo, ele está tendo as condições hoje, ainda física e mental, de retornar, mas ele passou por um grande trauma e a gente sabe que a gente precisa ter essa rede de proteção para garantir
essa reintegração dele ao cotidiano da sua vida e da sua comunidade. E juntamente com o Ministério Público, com o Conselho Tutelar e com a estrutura da Prefeitura, nós estamos preparando as condições, primeiro de preparação da própria comunidade de São Sebastião dos Pretos, para que ela possa receber novamente o Cauã, as crianças e aos colegas do Cauã, orientando também eles a saber exatamente como é que deve ser esse convívio inicial, até porque existe, e é natural isso, né, o desejo de todos, de quando encontrar o Cauã, fazer alguma pergunta em relação a esse fato que levou um trauma muito grande a ele, e isso a gente tem que ter todo esse cuidado. E nós estamos trabalhando exatamente nessa perspectiva, fazendo a preparação, né, do ambiente para que o Cauã possa ter alta e, depois dessa alta, ele possa voltar à sua comunidade. Então, nós temos todo um cuidado como esse, não só ao Cauã, mas também a toda a comunidade. O que nós sofremos nesses últimos quase 20 dias foi exatamente um tsunami, que o epicentro, na verdade, ele foi dentro da comunidade de São Sebastião dos Pretos. Isso impactou a vida de toda a comunidade, né? Isso trouxe traumas, trouxe tristezas, mexeu com o cotidiano da comunidade, e que nós também temos a responsabilidade de fazer também toda essa preparação do conjunto da comunidade, do conjunto da população que ali reside. Então nós estamos exatamente nesses preparativos, fazendo essa organização, essa orientação, com o apoio, como eu disse, do Conselho Tutelar, com o apoio do Ministério Público, com o apoio da Unicef, que esteve acompanhando a Ofélia, que é a pessoa que comanda, né, a Unicef, coordena a Unicef no Maranhão e no Piauí, para que todo esse planejamento, esse plano de estabilidade do Cauã e da comunidade, ele possa ser colocado em prática. Pessoal, olha, 16º dia do desaparecimento aí das duas crianças, né? E nesses 16 dias temos acompanhado várias versões dos fatos, né? De como poderia ter acontecido, de como ele aconteceu, e o certo é que não tivemos nenhuma resposta concreta por parte das nossas autoridades. No que se trata da gestão municipal, fez de tudo, né? Acionou aí as equipes de Forças Especiais de São Luís, trouxe o Exército, trouxe a Marinha, mas até agora nenhuma resposta à altura para a gente saber o que realmente aconteceu, né? Eu estava acompanhando ontem a versão que foi narrada no Fantástico, né? Que as crianças teriam se perdido no mato, teriam entrado no mato para pegar maracujá e daí se perderam, né? Mas essa é uma das versões que foi narrada até o início da história. Já foram várias versões que foram narradas e resultados concretos até agora nenhum, porque as crianças continuam aí desaparecidas, perdidas no mato, e ninguém sabe realmente o que aconteceu, né, gente? Até porque o local onde o Cauã foi encontrado é de aproximadamente 5 quilômetros de distância, e dificilmente eu acredito que uma criança de 4 anos e 5 anos possa andar tudo isso em 3 dias, né, gente? Crianças de 4 anos. Mas tá aí a versão que foi narrada também pelo Fantástico. Eu acredito também que nessa caminhada de 4 a 5 quilômetros a população teria também encontrado os mesmos. Coisa que não aconteceu, até porque as buscas se iniciaram no mesmo dia em que elas desapareceram, com equipes do COSAR, população no mato, e o certo que eu vejo em tudo isso é um mistério muito grande e várias narrativas que são contadas e nada dessas crianças, né? É a grande realidade, é o que a gente vê, são narrativas, são histórias contadas e resultados concretos nenhum até agora. O que a gente se pergunta de verdade é o que realmente aconteceu com essas crianças. Elas andariam esses 5 quilômetros de distância até essa casa caída, elas chegariam até o rio Mearim, que fica aproximadamente 6 quilômetros de distância. Elas realmente chegaram a esse ponto e entraram no rio. Tudo são indagação, são perguntas sem resposta. Mas está aí, esse é o caso. Hoje, 16º dia, continua a busca aí pelas duas crianças. E você, o que acha que aconteceu? Estamos aqui às margens do rio Mearim,
com o comandante dos portos, né, aqui do nosso estado do Maranhão, o capitão Simões, que fala desse trabalho que está sendo implantado na busca dessas 2 crianças aqui nessa área do Rio Mearim. Nós efetivamente, o processo de integração da Marinha, a partir do momento que a Marinha foi acionada, começou com a mobilização. Nos mobilizamos, o equipamento veio de Belém, então hoje efetivamente começamos a empregar o equipamento. Então, como eu estava falando antes aqui, hoje a gente espera fazer uma varredura, né, do leito do rio, do fundo do rio, mais a coluna d'água do rio, bastante minuciosa, numa extensão de 1.000 metros, 1 quilômetro, e a gente regressa com a embarcação, com o equipamento para a cidade de Bacabal, e nesse regresso a gente continua fazendo a varredura de uma maneira menos específica. Então o foco é, a cada quilômetro, e a gente vai focar nos 3 quilômetros, a gente, para cada quilômetro, leva mais ou menos um dia de fazer essa varredura trançada, e a gente vai fazer isso de maneira paulatina e também com os 19 quilômetros que ia até Bacabal, mas de maneira bem específica, paulatinamente, 1 quilômetro um dia, 1 quilômetro no outro e outro quilômetro no outro dia. As águas turvas do Rio Mearim, elas complicam essa busca? Não. O equipamento ele foi feito, ele é projetado para operar de maneira eficiente, independente se o rio é turvo, se não é, independente da turbidez da água.